Quando nós buscamos nos conhecer e conhecer como é que a gente funciona historicamente, intelectualmente, socialmente, como é que a gente é, isso significa autoconhecimento. E o autoconhecimento te capacita a conhecer melhor o outro, a se relacionar melhor com o outro e a alcançar saúde emocional que vai te trazer a realização pessoal que você deseja. Tá bom? Cinco erros comuns nos relacionamentos. Quando a gente fala de erros comuns, a gente está falando de coisas que são meio que corriqueiras. São coisas que as pessoas não percebem como erro e, portanto, não conseguem lidar clara e diretamente com esses assuntos. Eu vou falar para vocês alguns desses erros e o objetivo é que você perceba como detalhes nas relações podem ser tratados e mudar o nível das relações. Tem muita gente vivendo um relacionamento frustrante, com o coração apertado, com falta de paz, muita gente incomodada com as suas relações, porque acredita que é uma grande dificuldade aquilo que eles têm para resolver. É muito comum as pessoas falarem que o ser humano é um problema muito sério, que lidar com as pessoas é uma dificuldade muito grande, que comunicação é sempre difícil para todo mundo, e isso não precisa ser assim. Quando nós entendemos a nossa maneira de funcionar, nós percebemos também de uma maneira mais sensível como é que o outro funciona. E isso é uma chave para transformar as relações. O que eu estou dizendo aqui para você é que, se você entender que a gente trata como corriqueiro, como natural, o que não precisa ser natural, então você vai transformar as suas relações e vai sair de uma situação de frustração para uma jornada de realização pessoal dentro das tuas relações. A primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro erro comum, é esperar adivinhações. Quando você espera que o teu par adivinhe o que você está pensando, o que você está sentindo, quando você sofre sozinha ou se isola diante de um problema, no meio de uma dificuldade, esperando que o outro perceba, você começou esse jogo de adivinhações. E no relacionamento, uma das coisas mais importantes é este nível de parceria, é este posicionamento de confiança, de troca, vulnerabilidade. Veja, quando eu falo de vulnerabilidade, não estou falando de fragilidade, tá bom? Estou falando de expor aquilo que a gente realmente precisa. Muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. E aí entram nesse joguinho de, eu vou ficar de cara feia para ver se percebe que tem alguma coisa errada. Eu vou ficar aqui escondido, eu vou parar e vou me calar para ver se o meu par percebe que nós temos um problema para resolver. Um erro muito comum, o primeiro que eu quero te falar é justamente esses jogos de espera de adivinhações. Se tem uma coisa que pode mudar a tua relação, é que você tenha liberdade para se comunicar. Que você possa falar livremente sobre aquilo que você está enfrentando, que você está sentindo falta, ou que você está sentindo mesmo nas tuas emoções, qual é a necessidade daquele momento. Então, falar abertamente das tuas necessidades, levar aquilo que você está pensando com clareza, com verdade e expor a tua forma de enxergar e de pensar, é uma chave poderosa para tirar as tuas relações da frustração e te colocar num nível de realização pessoal. O segundo erro comum nos relacionamentos é esperar que as atitudes do teu par sejam iguais às suas. Esperar atitudes iguais. O que isso quer dizer? Nós aprendemos com o nosso crescimento, com a nossa formação. Na nossa família, nós aprendemos a tomar atitudes diante de cada cenário. Por exemplo, uma situação de tensão. Às vezes, algumas pessoas aprenderam a fazer uma piada para aliviar a tensão. Em outras famílias, no momento de tensão, eles aprenderam a se isolar. É melhor não falar nada porque está todo mundo tenso, então eles se calam e se afastam. Agora imagina, você tem um tipo de comportamento, o teu par tem outro. E no momento de tensão, aquela pessoa quer se isolar e você quer fazer uma piadinha para aliviar a tensão. Nós esperamos que o outro seja como a gente, porque esta é a forma que nós aprendemos a lidar com as questões. Você lida com um problema de acordo com a tua história, o teu aprendizado, a tua cultura, a tua formação. Isso é o teu modelo mental em funcionamento. E você precisa ter consciência de como é o teu modelo mental. Quando você decide coisas, você faz isso muito rapidamente porque você já tem um mapa.
já tem um modelo desenhado na sua mente. E às vezes a nossa expectativa é frustrada porque a gente está esperando que o outro seja como a gente. Você provavelmente pensa assim: se fosse comigo eu faria assim. Ah, se eu percebesse isso eu já teria feito. Mas esse é o teu jeito de ser. E o segundo erro muito comum no relacionamento é esperar que as atitudes do outro sejam iguais às suas atitudes. Nós precisamos lembrar que a nossa formação estabelece a forma que nós lidamos com tudo. Então, ao invés de esperar que o outro tenha as mesmas atitudes com você, justifica que você fale qual é a tua expectativa. A terceira coisa que eu quero te falar é a seguinte: comparar valores pessoais. Valores pessoais são aqueles que nós recebemos na nossa família, por exemplo. Os valores são as informações que nós recebemos de pessoas especiais, em momentos especiais e com uma carga emocional especial. Essas coisas são gravadas de maneira profunda na gente e se tornam valores. A palavra valores explica exatamente o que são essas informações. São nossas riquezas, os nossos tesouros, coisas que nós guardamos como preciosas. E às vezes, aquilo que você aprendeu que tem muito valor, não tem tanto valor para outra pessoa. E nós precisamos estar atentos nas relações porque é assim: quando o teu par te fala de algo que é importante para ele, é importante para ele, mesmo que para você pareça nada. Então quando o teu par diz assim: ah, aconteceu tal coisa e eu fiquei tão chateado, tão chateada, seria melhor que a tua resposta fosse tentar entender qual é o valor daquilo para aquela pessoa e como aquela situação afetou o teu par, para que você possa se relacionar melhor com o teu par. Mas um erro muito comum é esse de comparar valores pessoais. A gente fala assim: ah, mas você está chateado com isso, isso é uma besteira. É uma besteira para você. No sistema de valores do outro, aquilo é algo muito precioso. Então nós erramos quando nós comparamos valores pessoais. Quando nós olhamos para a situação do nosso par e julgamos aquilo apenas a partir do nosso modelo. Lembre-se, num relacionamento, você tem muito mais do que o que você recebeu. Um relacionamento não existe para dividir ou para diminuir ninguém. Existe para ampliar e melhorar a ambos ou aos envolvidos naquela relação. Esta é a força do relacionamento. Então as coisas que são preciosas para você talvez não sejam no modelo de valores do teu par. O que precisa acontecer é que vocês aprendam a olhar, perceber o valor das coisas para cada um. E mesmo que algo não tenha tanto valor para você, considere aquilo que é valioso e precioso para o outro, porque você está numa relação com o outro. A quarta coisa, o quarto erro comum nos relacionamentos é não oferecer apoio. Nós precisamos aprender a dar espaço ao nosso par. O nosso crescimento acontece diante dos nossos desafios. Você descobre potenciais e capacidades que você não conheceria se você não fosse desafiada a fazer alguma coisa. E aí que é importante você perceber que haja espaço para o teu par enfrentar os seus próprios desafios. Quando você abre esse espaço, essa pessoa vai se sentir desafiada, vai se sentir desconfortável, ela vai lutar com algumas coisas. O que eu estou querendo te dizer é que, neste momento, é importante que você ofereça apoio e não substituição. Quando você interfere para fazer as coisas do teu jeito, para aliviar a carga do outro, você está tirando dessa pessoa a oportunidade de evoluir e de avançar. Quando você oferece apoio, você está ao redor daquela pessoa para ajudá-la a superar os seus desafios. Mesmo que ela precise da tua ajuda, da tua contribuição, que você faça alguma coisa, ela ainda estará no seu papel de alcançar e superar os seus próprios desafios. Dar apoio em situações como essa significa potencializar o teu par. E um grande erro, e muito comum nas relações, é a pessoa tirar a mão ou substituir. Então eu estou numa relação, o meu par está enfrentando uma dificuldade ou um desafio. Ao invés de apoiar, eu me afasto e deixo o meu par se lascar sozinho. Isso é falta de apoio. Ou, quando eu olho a situação e pela minha falta de paciência ou a minha superproteção, eu interfiro, tomo nas minhas mãos o desafio do meu par e faço isso por conta própria. O que eu estou fazendo é cortar a possibilidade do meu par evoluir. Isso não é apoio, isso é interferência.
Então nós precisamos aprender a superar, transformar essa situação de falta de apoio em apoio real, para que o nosso par evolua e a nossa relação possa realmente alcançar um nível de satisfação, de realização e um nível saudável maravilhoso. A quinta coisa é entrar numa relação de superdependência. Quando nós falamos de relacionamento, é óbvio que nós estamos falando de troca. Quando duas pessoas estão numa relação, elas estão para se melhorar, para melhorar a si mesmas e também para melhorar ao outro. A coisa mais importante de se notar num relacionamento é a capacidade e a possibilidade de tornar aquelas pessoas melhores do que eram antes. Só que às vezes acontece uma superdependência. Nós identificamos o talento de alguém e ao invés de aprendermos com aquele talento, nós transferimos toda a responsabilidade para aquela pessoa. Então, o que eu estou dizendo para você é que um erro comum é criar essa superdependência. Por quê? Porque isso traz sobrecarga para o outro. Quando você entra numa relação de superdependência, você coloca responsabilidades no outro que não são dele. Você coloca expectativas, atividades, demandas que são maiores daquilo que a pessoa pode carregar. Então, numa relação, um erro muito comum é criar essa superdependência. E eu fiz questão de usar superdependência porque toda relação tem um nível de dependência. Em algum nível nós vamos depender de alguém para alguma coisa de alguma forma. Porque nós somos seres sociáveis. Ninguém nasceu para viver só. Então nós sempre vamos ter uma dependência. E alguma dependência nesse aspecto é saudável na relação. O que nós precisamos aprender é que permitir que aconteça uma superdependência coloca não só a pessoa em risco, mas a relação como um todo, porque sobrecarrega um lado e desfavorece o outro. Maravilha! Eu te falei de 5 coisas, 5 erros comuns nos relacionamentos e que geralmente as pessoas não percebem ou não se dão conta e vão carregando um peso muito grande. Esperar adivinhações, esperar atitudes iguais, comparar valores pessoais, não oferecer apoio e criar superdependências. Quando nós buscamos nos conhecer e conhecer como é que a gente funciona historicamente, intelectualmente, socialmente, como é que a gente é, isso significa autoconhecimento. E o autoconhecimento te capacita a conhecer melhor o outro, a se relacionar melhor com o outro e a alcançar saúde emocional que vai te trazer a realização pessoal que você deseja. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!